E aí, gente, voltei um ano depois do meu último vídeo, que vergonha! Eu tava olhando o canal agora, sobrou um tempo aí, a gente tá no pós-carnaval, e eu falei, nossa, deixa eu dar uma olhada, ver o que tá acontecendo com o canal, né? E eu me deparei com um comentário muito legal no último vídeo que eu fiz, que bombou, aliás, tô impressionada. Um vídeo, uma resenha que eu fiz sobre um livro chamado Aprendendo a Aprender, muito legal. E um dos comentários, eu tô aqui olhando, né, pra ele, um cara chamado Marcelo Marcioli. Nossa, eu queria muito que esse cara estivesse vendo esse vídeo agora, não sei nem se ele vai ver. Ele fala assim: Renata, comente sobre o impacto da BNCC para o ensino de física ou ciências da natureza no novo ensino médio preconizado pelo governo federal e como isso afeta as licenciaturas ao longo do tempo. Gente, sensacional, né? Caraca, meu, achei, pô, preciso falar sobre isso, né? E aí eu resolvi gravar o vídeo, falei, não, agora eu vou gravar um vídeo pra falar sobre isso, tá, gente? Primeiro, antes de falar, eu vou fazer 3 ponderações, tá? Vou dar 3, vou fazer 3 ponderações aqui. Uma delas, esse vídeo, pessoal, é para professores e professoras de licenciaturas, né, de ensino básico, Fundamental 2, ensino médio. Principalmente ensino médio, tá? Que eu acho que foi mais impactado aí com essa reforma. E para futuros colegas de profissão, né, gente? Assim, quem tá aí fazendo licenciatura, tá estudando, tá terminando, enfim. Esse vídeo é pra gente, tá? Pra gente ter um diálogo aí, uma conversa sobre esses impactos. Segunda ponderação. Se vamos falar de educação, se vamos falar de BNCC, vamos falar de política. Não tem jeito, tá, gente? Já dizia nosso patrono, né? Não existe imparcialidade. E terceiro, assim, os comentários que eu vou fazer, o comentário que eu vou, né, dar sobre esses impactos é muito baseado naquilo que eu li e no que eu vivo, tá, gente? Na minha bolha, porque eu estudo, eu dou aula para 3 colégios, 2 deles são colégios de elite aqui na região onde eu moro, e assim, essa é a minha bolha, tá? Eu queria muito que esse vídeo chegasse pelo menos a mais pessoas, assim, e a gente tivesse um diálogo legal para confrontar esses impactos que eu percebi na minha prática com outros colegas, tá? Principalmente de outras regiões, assim. Eu tô aqui no estado de São Paulo e eu queria saber como é que é em outras regiões. Eu leio muito sobre a educação em outros estados, em outras regiões, principalmente no Ceará. Assim, impressionante o programa que fizeram lá. Então, Maranhão também, muito bom. Mas o Ceará é despontado, de longe, um dos melhores programas que eu já vi sobre educação. Então, eu queria muito conversar com essas pessoas, né? Dialogar com esses profissionais, com esses professores, com essas professoras que dão aula nessas regiões, né? Não só nessas regiões, tá, gente? Em todo o Brasil, tudo bem. Mas é porque lá eu vejo que é muito diferente, ou não sei, é a impressão que eu tenho, né? Então eu queria muito que isso chegasse a esses colegas, tá? Bom, vamos falar agora sobre o impacto, de fato, da BNCC. Esse comentário, como eu disse antes, ele foi feito um ano atrás. Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou de um ano pra cá. A começar pela gestão política, né? Pelo governo que hoje, que existe hoje, né? Estamos aqui em final de fevereiro, começo de março aqui de 2023. Então, a gente tem aí uns 2, 3 meses, né, indo para 3, de um governo, terceiro mandato do governo do Lula. E isso faz uma diferença brutal do que era antes e de quando foi implementada a BNCC, né, gente? Vamos lembrar que a BNCC, ela é trazida no governo do Michel Temer, de uma forma muito autoritária, eu diria, sabe? Porque ele não foi
não foi planejado, não foi programado, não foi discutido, ele simplesmente chegou e falou, ó, pá, daqui a alguns anos é assim que vai ser o ensino médio no país. Deram aí um tempo para as escolas se adaptarem, e na real não foi o que aconteceu, né? Ninguém ligou até então. E em 2020, 2021, as escolas começaram a ter aquele turbilhão de mudanças, professores começaram a perder aulas, né? Você tinha uma carga horária X que passou a diminuir gigantescamente, que eles chamam de base comum, né? Enfim, e para você implementar itinerários. Eu não vou ficar aqui falando como é que é a BNCC, porque esse vídeo, como eu disse, são para colegas, a gente já tá careca de saber o que é a BNCC, né? Eu acho, assim, que vai haver uma reestruturação disso. Mas eu acredito, eu espero, né? De que forma? Eu acredito que não é nem no formato da BNCC, no sentido de ter essa base comum e ter os itinerários, entendeu? Eu acredito que a reforma vai ser muito mais na ideia de formação e valorização profissional. Haja visto que o ministro da Educação hoje é o Camilo Santana, que foi governador do Ceará, que foi um dos que implementaram, né, um dos estados que implementaram um programa de maior sucesso no país, né? Eles começaram, como é que era? O PAIC, que é um programa de alfabetização que eles começaram desde o ensino infantil, alfabetização de criança, acho que é programa de alfabetização idade certa, alguma coisa assim. Só que esse programa ele foi se estendendo, ele cresceu. Então, eu tenho pra mim, e ele foi um programa muito bem sucedido, primeiro, porque ele foi pensado a longo prazo. Segundo, ele trabalhou com formação de professor, valorização de professor, qualificação de material didático, né, assim, qualidade de material didático. Então não foi só simplesmente estruturar a base, entendeu? Não foi só montar ou criar um currículo, não foi alterar básico nacional curricular. Eles não mudaram o currículo, eles mudaram entendeu? O que gera a educação, o que faz a educação, o professor, o material didático. É isso que eles fizeram, gente. Eu digo porque não foi só o Camilo Santana, foi a Isolda também, né? Maravilhosa. Nossa, amo essa mulher, gente. Como eu queria que ela fosse a ministra da Educação, como eu queria que ela tivesse sido a ministra, mas já estou feliz dela ser a secretária executiva, né? Tá ok pra mim. Então, assim, eu acho que essa parceria vai ser muito legal pro MEC, né? E já existe também uma fala do governo no sentido de fazer melhorias do ensino básico, né? Porque o primeiro e segundo governo do Lula foi muito voltado para a reestruturação do ensino superior. Então, a gente teve uma ampliação gigantesca na quantidade de vagas, né? De institutos federais, de universidades que foram criadas, né? Então, uma ampliação enorme da oferta de vagas para escola, né, para universidades públicas, que foi sensacional. E pouco foi feito para o ensino básico, né? Então, segundo as diretrizes, né, o governo agora ele está mais focado no ensino. Esse terceiro mandato do Lula está mais focado no ensino, é o que dizem, e pela equipe, por ter trazido essas duas pessoas, esses caras, gente, quem não conhece Camilo Santana e Isolda Sela com C, leiam, vai pesquisar, estudem sobre isso, cara, é fantástico o que esses caras fizeram no Ceará, eu fico impressionada toda vez que eu leio. Então, eu acho que a BNCC, o impacto dela vai mudar, porque entendeu? Mudou o governo. E eu acho que, assim, falar sobre esse impacto, qualquer coisa que eu falar agora, baseado no que a gente está vivendo, que é horrível, porque a gente tem um regime
horista, né, de aulista, assim, você só recebe pela aula que você dá, pelo menos aqui no Sudeste, não sei como é nas outras regiões do país, mas aqui, assim, 90% das escolas, gente, você é contratado você é aulista. Então, se você dá aula, você recebe. Se você não dá aula, você não recebe. Legal, simples assim, né? E a preparação de aula, esquece. Isso aí não existe, né? Então, eles implementam um programa sem mudar a forma como se contrata o professor. Porque se antes se antes eu dava só física e eu tinha, por exemplo, 3 diários para preencher, hoje eu dou física para 3, né, para 3 turmas, primeiro, segundo, terceiro ano, e dou mais uns 4, 5 itinerários. Então eu tenho um buzilhão de diário para preencher, entendeu? Isso só para preencher, tô falando só da burocracia, fora o quanto eu tenho que estudar para preparar essas aulas, entendeu? Porque não são só aulas de física, não. É aula de física, é aula de programação, é aula de laboratório de física para ciências biomédicas, é aula de futuro de energia, futuro e sustentabilidade, é a aula de arte e tecnologia, é aula, entendeu? É muita aula, gente, é muita aula. E para cada aula, eu já era aquela professora que demorava, sei lá, 1 hora, 2 horas para planejar uma sequência didática de, sei lá, 2 aulas antes, né? Só quando eu só tinha física. Agora, eu não consigo gravar vídeo, entendeu? Por que eu não consigo gravar vídeo? E eu tô recebendo, gente, o mesmo, né? Porque se antes eu dava, sei lá, 20 aulas, eu perdi as aulas de física para implementar essas outras. Só que eu não tenho, né? Minha formação não é para aquilo, né? E aí o que acontece? Eu tenho mais diários para preencher. Então eu ganho o mesmo para dar 9 cursos, entendeu? Eu tô vendo que muitos professores, muitos colegas, né, professores brilhantes, estão saindo, estão mudando de profissão, né? Professores de história, geografia estão indo para o direito, sabe? Estão fazendo transição de carreira, professor de física, de matemática estão indo para programação, para TI, porque é isso, entendeu? A gente teve uma sobrecarga muito grande do nosso trabalho. Como eu disse, isso acontece aqui, tá? Porque aqui a maioria dos professores são aulistas. Eu não sei como é que isso acontece no Nordeste, né? Eu acho que no Ceará, pelo que eu vi lá do programa, teve uma mudança também nisso. Eles foram contratados como período como é que é? Ai, caramba, esqueci o nome. Quando você é contratado, dedicação exclusiva. Então, um regime é diferente, né? Você não é contratado só para dar aula, você é contratado para permanecer na escola por um período de tempo. E durante esse período, você, obviamente, vai dar aula e vai pesquisar para dar as suas aulas. Gente, isso é o básico, entendeu? Não sou eu que tô falando isso, tá? Eu não tô dizendo aqui uma coisa tipo, não. Isso já era dito. Eu lembro de professores, na época que eu fazia licenciatura, que diziam que tinha que ser assim. E isso sem reforma de BNCC, já naquela época. Imagina agora, entendeu? Imagina agora que eu tenho que preencher, sei lá, 9 diários, manja? Então, tipo, não dá, né? Não tem como a gente pensar numa carreira profissional. E aí, eu não tô nem pegando as licenciaturas, senão esse vídeo eu já tô com quase 14 minutos de vídeo. Se eu for falar como é que vai impactar isso nas licenciaturas, né? Porque o professor de física não vai ser só professor de física, ele vai ser um professor de ciências da natureza. Ele vai ter que trabalhar com conceitos de física, de química, de biologia. Se eu for falar disso, esse vídeo vai ficar gigante. Então, eu acho que eu vou parar por aqui, tá? E vou falar que eu acho que o problema, vou resumir, vou concluir dizendo que para mim, o problema não é exatamente a BNCC, embora ela seja também um problema, mas o problema maior é a falta de valorização profissional. E quando eu digo falta de valorização profissional, é dinheiro mesmo, tá, gente? Porque a gente precisa, né? Estamos num mundo capitalista, precisamos de dinheiro. Eu tô vendo a licenciatura, eu tô vendo a educação básica perder profissionais muito competentes, muito bons,
para outras profissões, porque eles não se sentem valorizados. E quando eu digo que eles não se sentem valorizados, não é aquela canequinha de tipo, parabéns, feliz dia dos professores, entendeu? Não é aquela maçãzinha que você vai trazer, não, é o dinheiro mesmo, é a remuneração, né? Coitado, quem tá fazendo licenciatura agora, desculpa, gente, mas essa é a real. Enfim, eu queria saber de vocês, né? Quem tá assistindo esse vídeo, o que vocês acham? Como é que é a realidade de vocês? Por favor, comentem. Não precisa comentar aqui. Se quiser, eu vou deixar meu e-mail, vou deixar meus contatos. E aí, manda um e-mail pra mim. Eu vou deixar o Instagram, mas eu quase não vejo Instagram, gente. Sério, assim. Deixa o meu contato, manda pra mim, comentem comigo, conversem comigo, gente. Eu quero saber, eu quero ler sobre isso, tá? E quem nunca conheceu, quem nunca leu sobre a Isolda e sobre o Camilo Santana, vale muito a pena conhecer esses caras, tá? Eles dois, essa parceria foi muito boa no Será. Eu fico impressionada com os dados, eu fico impressionada com as evidências, gente. Estamos trabalhando, né? Somos professores, somos profissionais de ciência, então vamos trabalhar com evidências, tá? Beijo, minha bateria já tá acabando. Tchau, pessoal. Ixi, tá. Beijo.